O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Fórum de Ilhas do Pacífico é palco de nova disputa entre Estados Unidos e China. A gente já falou aqui várias vezes, né, de questões da Oceania, dos países insulares do Pacífico, de como esse fronte de disputa por influência entre China e Estados Unidos. E aí, essa semana, nós tivemos a 51ª reunião de cúpula, né, do Fórum das Ilhas do Pacífico, né, que é um grupo de países insulares, como o próprio nome diz, e a gente já mencionou o fórum antes. Nas últimas reuniões de cúpula a gente não deu tanta atenção aqui no programa, né? Mas aí o que aconteceu? A gente começou a dedicar um pouco mais de atenção a eles por conta da pandemia. Nós tivemos o adiamento, né, da reunião de cúpula, e em fevereiro de 2021, os países da Micronésia que integram o fórum avisaram que iriam sair, né? Quem puxou a fila foi Palau, e aí a Federação da Micronésia, Kiribati, Ilhas Marshall e Nauru também disseram que iriam sair. Aí, para os nossos ouvintes mais recentes, para os nossos ouvintes mais, né, começaram a ouvir o programa há pouco tempo, poxa, vocês falam dessas coisas de Oceania aí para querer ser diferente, porque vocês são tarados, porque vocês já falaram de Bougainville, vocês fazem brincadeira com o Vanuatu e tal. Não, tem questões importantes ao se pensar em Oceania, ao se falar de Oceania na política internacional, na geopolítica, e que a gente vai resumir aqui brevemente, que repita um assunto que a gente já tratou antes. Mas dá para a gente destacar principalmente 3 coisas. A primeira delas é essa questão de disputa por influência entre Estados Unidos e China, o que envolve países aliados, envolve, por exemplo, questões de você estabelecer bases militares nesses países, e o Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo, então qualquer base onde você pode parar, reabastecer aviões, bases navais, é importantíssima. Recentemente, nós tivemos o acordo de segurança entre as Ilhas Salomão e a China, né, na qual abriria, né, abre-se ou não, ainda debatido, né, a possibilidade da China estabelecer uma base militar nas Ilhas Salomão, o que gerou muita preocupação por parte da Austrália e da Nova Zelândia. Né, a gente até lembrou que nas Ilhas Salomão é onde tem uma das ilhas que foi uma dos principais campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, a ilha de Guadalcanal. Aí o Matias lembrou do saudosismo dele pro Battlefield 1942. Então, a primeira parte é essa questão política, essa questão de aliança, relações políticas que podem levar a benefícios diretos a essas potências. A segunda questão, as outras 2 questões, melhor dizendo, são as questões econômicas. Uma delas eu vou dar um exemplo, né, vou fazer um comentário que a gente já fez aqui no programa antes. Né? A gente vai falar, por exemplo, de Kiribati aqui no programa. Né, daqui a pouco. Kiribati é um país formado por atóis que está sumindo e ele virtualmente não tem massa seca. Tá? É um país que a massa seca do país é minúscula. Porém, se a gente soma a plataforma continental e as zonas econômicas exclusivas desses países insulares, eles viram países gigantes do ponto de vista territorial. Então, Kiribati, um país quase sem massa seca, ele tem uma área econômica exclusiva quase do tamanho da Argentina, que é o 8º maior país do mundo. E aí, nessa zona econômica exclusiva, você vai ter dois recursos principais a serem explorados. Um deles é a pesca de larga escala, tá? Não estamos falando aqui de vila de pescadores, não estamos falando de pesca de subsistência, estamos falando de pesca com frota industrial. Algo que hoje é de muito interesse da China, que tem a maior população do mundo, a maior frota pesqueira do mundo,
E a gente já falou de navios pesqueiros chineses, por exemplo, perto das águas do Equador, inclusive nas águas brasileiras, já teve episódio e tal. A segunda questão econômica, e que hoje parece quase coisa de ficção científica, mas que progressivamente vai se tornar cada vez mais factível, com os primeiros projetos já sendo implementados, uma notícia no programa de hoje, é a mineração, né? E aí, quando a gente fala de mineração, nós estamos falando tanto dessas ilhas de massa seca com reservas ainda inexploradas de minérios, uma espécie de última fronteira econômica da humanidade, quanto a mineração no leito marítimo, em águas profundas. No ano passado, a mesma Nauru, né, que falou que poderia sair do fórum, foi o primeiro país do mundo a solicitar um parecer sobre o assunto para a Convenção das Nações Unidas, em relação à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, para se tornar o primeiro país do mundo a regular mineração em águas profundas. E a gente está falando de ouro, de terras raras, tá? Não é que, vamos minerar ali, sei lá, cobre. Não, cobre por enquanto não precisa, você tem lá no Chile, entendeu? Então, é uma fronteira econômica que está sendo desbravada e que nos próximos anos, próximas décadas, vai se tornar cada vez mais factível, né? Usando drones. Então, assim, não é que você vai construir lá uma base naval, né, uma base submarina com mineradores usando pás. Não, você vai usar drones para isso, você vai usar plataformas, você vai furar o solo, furar a plataforma continental. Então, são temas importantes, são temas interessantes. Junto com isso, nós temos a questão de que o fórum ele é dividido em 3 zonas, né, em 3 tipos de países, de acordo com a sua região. Ele é dividido em 3 regiões: da Polinésia, da Micronésia e da Melanésia. Mais a Austrália. A Austrália não faz parte de nenhuma região, porque a Austrália é um continente praticamente, é gigantesco, né? E aí o que estava lá na origem daquela possível saída dos países da Micronésia? Existe um acordo de cavalheiros em que o secretariado-geral do fórum ele deve ser revezado entre as regiões e a Austrália. E eles alegam que o revezamento não estava sendo cumprido, porque a última vez que teve um secretário-geral da Micronésia foi em 98. Desde então nós tivemos 2 vezes da Melanésia, 3 vezes da Polinésia e 1 vez da Austrália. Então falaram, vocês não estão cumprindo o acordo, vamos sair. E por que não estaria sendo cumprido o acordo? Segundo esses países, e segundo fontes não oficiais, especialmente de Austrália e de Nova Zelândia, os países da Micronésia estariam sendo deixados, digamos assim, de lado, porque são países que, supostamente, têm uma maior influência chinesa, econômica e política. Então, a Austrália e a Nova Zelândia estariam manobrando para falar, olha, vamos deixar esses países aqui de lado para evitar colocar um secretário-geral muito próximo da China e prejudicar os nossos interesses. E isso a gente já trouxe esse dado em outras vezes aqui no programa, de como muitos desses países deixaram de reconhecer Taiwan como a representante chinesa e passaram a reconhecer Pequim. Exatamente. E, meu caro Matias, os últimos 5 secretários-gerais são de países da Commonwealth. Os últimos 6, melhor dizendo, são de países da Commonwealth. Tá? Então, assim, mesmo países independentes, né, mas países da Commonwealth. Papua Nova Guiné, Austrália, Tuvalu, Samoa, Papua Nova Guiné de novo e Ilhas Cook. O atual secretário-geral é das Ilhas Cook, né, que é um daqueles vários países, inclusive, que tem ali a Union Jack britânica no cantinho do país, né, e os cidadãos das Ilhas Cook são cidadãos da Nova Zelândia também. As Ilhas Cook, durante muito tempo, foram ali uma espécie de protetor. Assim como Niue também. É um protetorado das ilhas da Nova Zelândia. Né, botando um português claro. Então, os países ali da Micronésia, vamos deixar eles de lado, porque eles são países que estão muito brother da China. E aí, na véspera
dessa cúpula, Kiribati anunciou que estava saindo do fórum. O presidente de Kiribati, o Tanete Mamao, ele publicou uma carta elencando os 4 motivos para a saída, e os 4 motivos basicamente giram em torno da mesma argumentação, que é ele falando que os países da Micronésia estão sendo deixados de lado, estão sendo negligenciados pelo fórum, estão sendo negligenciados pelos outros países. Inclusive, dos 5 países da Micronésia, Kiribati saiu na véspera, né? E outros 2 não estão participando, alegando outros motivos. Nauru alegou a questão da pandemia, salvo engano, e as Ilhas Marshall, questões políticas internas. Então, assim, mesmo não saindo oficialmente, meio que boicotaram a reunião. E as Ilhas Cook também por questões eleitorais, né? E pensando, né, em Kiribati, é curioso notar porque tem muitas posses estadunidenses próximos ali do arquipélago, né? A Jarvis Island, a Baker Island, a Howland Island, e é um dos países da região mais próximos também do Havaí, né? Que é o 50º estado estadunidense. Fica meio redundante essa construção, mas é isso. E a situação chegou, né, a tal ponto em que China e Estados Unidos, que são parceiros de diálogo do fórum, né, então você tem vários países que são observadores, são parceiros do diálogo e tal. Cuba, por exemplo, é um deles, né, acho que por ser um país insular também. Indonésia, Filipinas, China, Estados Unidos, Japão. China e Estados Unidos não puderam, foram barrados de estarem nesse fórum, e o primeiro-ministro da Austrália, o Anthony Albanese, e a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, né, a grande paixão do Átila, estiveram presentes, sendo que normalmente a Nova Zelândia costuma mandar representantes, costuma mandar ministros de relações exteriores, mas a situação está tão delicada, digamos assim, nessas relações, que os 2 principais países em termos econômicos mandaram os seus chefes de governo, e eles falaram, China e Estados Unidos não vão participar das sessões deliberativas, nem como observadores, nem como parceiros, nem nada. Aí, durante o fórum, o que nós tivemos? Aí a gente teve algo que foi visto ali como um aceno aos Estados Unidos, que foi o fato de que a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, pôde fazer um pronunciamento virtualmente à distância ao fórum, e a China não pôde. Então os Estados Unidos teve essa pequena vantagem. Dentre as coisas que foram anunciadas em relação ao fórum, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai abrir embaixadas em Kiribati e Tonga, e aí entra o que você lembrou, né, de que esses países, vários desses países recentemente trocaram essa representação chinesa, e no caso das Ilhas Salomão, tinha uma embaixada dos Estados Unidos até a década de 90, aí os Estados Unidos fechou a embaixada para acumular com outra embaixada por questões de custos. Isso acabou, digamos assim, enfraquecendo um pouco a presença dos Estados Unidos no país. Com o tempo, tivemos a troca de representação chinesa, e aí depois que a troca foi feita, os Estados Unidos veio correndo e falar, não, a gente vai reabrir a embaixada aqui nas Ilhas Salomão. Então anunciaram embaixadas em Kiribati e Tonga, anunciaram também um projeto de apoio econômico a combater medidas climáticas, e também maiores cooperações com Fiji, Tonga, Samoa e Vanuatu, tá? Então os Estados Unidos está meio que, já diria Marcel Proust, em busca do tempo perdido. A principal questão do fórum, digamos assim, da declaração final do fórum, melhor dizendo, e as fotos são muito legais, as fotos em Fiji, inclusive, né? Então, assim, eles usando lá uma camiseta toda, uma camisa toda estampada, flores e tal, uma coisa bem, né? Parece que tá tudo legal, parece que tá tudo bonitinho. Mas, em termos concretos, o principal avanço foi que
o fórum determinou que as mudanças climáticas são uma ameaça de segurança para os países do fórum, são uma questão de segurança nacional. E por que isso é interessante? Porque a Austrália, especialmente, né, Austrália e Nova Zelândia assinaram isso, mas no caso da Austrália é uma mudança, uma guinada na postura australiana, pelo fato de que o governo australiano anterior, que era o governo conservador, evitava classificar as mudanças climáticas como uma questão de segurança, pelo fato da Austrália ser um país que polui bastante, explora muito carvão mineral, enfim. Então, talvez o mais interessante tenha sido isso, de classificar as mudanças climáticas como uma ameaça de segurança, e também tivemos, né, o anúncio, tá, da Estratégia 2050 para o continente do Pacífico Azul. E vejam, né, continente do Pacífico Azul, que é um continente? Porque essa é a argumentação de que, olha, nós somos países que em massa seca somos pequenos, mas se juntar toda essa área econômica, nós somos gigantescos. Então, no fim das contas, é um continente do Pacífico Azul. É claro, acaba sendo não uma questão ali de criar uma marca, criar um slogan, que nem o fato de que, por exemplo, a Marinha do Brasil chama, né, a Zona Econômica Exclusiva Brasileira de Amazônia Azul, né, porque fala, não, se preocupa muito com a Amazônia Verde, né, a Amazônia Terrestre, mas também existe a Amazônia Azul, a Zona Econômica Exclusiva Brasileira. E esse plano 2050, os nossos ouvintes podem perguntar, poxa, mas Felipe, o que esse plano 2050 quer dizer? Aí eu vou pedir desculpas, porque ele foi publicado ontem, então eu ainda não li, tá? Mas ele possivelmente vai ser tema de coluna minha na Gazeta. Então, são uma série de movimentações bastante interessantes nessa região que, repito, ela é muito importante como ponto de contato, como linha de frente entre China e Estados Unidos também ali com um aliado regional, né, a Austrália, 2 aliados regionais, a Austrália e Nova Zelândia, e essa última grande fronteira econômica, né, para ser desbravada. O Anthony Albanese, nesse contexto, inclusive, se encontrou com o primeiro-ministro das Ilhas Salomão e, óbvio, eles não vão falar assim publicamente, né, mas o primeiro-ministro australiano chega e fala, olha, o que a gente precisa fazer para vocês deixarem essas relações com a China de lado, deixar esse pacto de segurança com a China de lado, né? Aí falou publicamente que eles são uma grande família da Oceania, né? E que, como toda família, existem conflitos, mas que isso apenas faz a família ainda mais forte. Né? O primeiro-ministro de Vanuatu, por sua vez, disse que as relações com a Austrália são fortes, porém que o país é soberano e pode buscar também outras parcerias complementares. Né? Então, repito, a grande novidade em relação a tudo isso foi o comprometimento muito mais forte da Austrália em relação a questões climáticas, porém tem que ver como é que os países da Micronésia vão se comportar agora em relação a essa disputa e a saída de Kiribati. E junto com isso, tá? Junto com tudo isso, a Agência de Ciência Nacional Australiana, tá? A CSIRO, tá? CIRO, tá? CIRO, mas com S no meio, anunciou um projeto, tá? Que vai reunir um consórcio de cientistas da Austrália e da Nova Zelândia com a empresa Metals Company, tá? Conhecida pela sigla TMC, para elaborar um projeto de exploração de mineração no leito marítimo com parcerias com Nauru e Micronésia. Tá? A Micronésia, por sua vez, o governo da Micronésia disse que nega essa possível parceria, e Micronésia, Samoa, Fiji e Palau pediram para uma moratória, né, um adiamento na exploração de mineração no leito marítimo. Já Nauru, Tonga, Kiribati e as Ilhas Cook estão trabalhando nesse sentido, tá? Com projetos nesse sentido. Então, assim, é uma coisa que parece ficção científica, parece, enfim, algo impossível, mas está andando.
tá? Vocês, para quem se interessar, para quem trabalha com mineração, com oceanografia, não sei, quiser mandar complementos, fica à vontade, posta lá no site do Xadrez Verbal, manda em contato @Xadrez Verbal. E uma matéria no Guardian sobre isso muito interessante, se vocês digitarem lá o nome a sigla, né, CSIRO, Joins Deep Sea Mining Project in Pacific. Tá? Uma leitura bastante interessante sobre isso. Aí, meu caro Matias, a gente vai sair do fórum e vamos começar a girar, né, pelo Pacífico. Justamente começando por Vanuatu, que está logo ali. Infelizmente, a gloriosa República de Vanuatu declarou um surto de malária em 4 de suas províncias. Tá? Segundo o Ministério de Saúde, já foram registrados mais de 500 casos nesse primeiro semestre, o que é mais do que todos os casos de 2021, que totalizaram 322 casos. Até 15 anos atrás, Vanuatu registrava cerca de 10 mil casos de malária todo ano, tá? Porém, diversas campanhas governamentais, campanhas de conscientização, ajudaram, né, a diminuir bastante esse número, porém agora tivemos uma nova subida e o governo vai tomar providências. E no próximo dia 21 de julho, né, ou seja, na próxima quinta-feira, antes do nosso próximo programa, teremos as eleições indiretas para a presidência da gloriosa República de Vanuatu e, muito provavelmente, o atual presidente, o Thalys Obed Moses, será reeleito pelo parlamento. De Vanuatu, vamos para a Nova Zelândia, já que o supervulcano do lago Taupo, cientistas declararam que ele ainda está ativo, já que o leito do lago do supervulcão ele está constantemente subindo e descendo de nível. Analisaram aí praticamente 50 anos de dados, tá? E ele ficou ativo 25 vezes nos últimos 12 mil anos. E é um vulcão que, assim, que basicamente, eu já falei aqui no programa de como eu tenho um medo bizarro de vulcões, porque é bizarro porque a gente não mora no Brasil, nem nada, né? A gente mora no Brasil. Mas é um vulcão que, assim, se esse vulcão ele tiver uma grande erupção, meio que a Nova Zelândia vai pelos ares. A Ilha Norte, especificamente, né, da Nova Zelândia, vai pelos ares. Aí na Austrália, o governo, né, de Nova Gales do Sul afirmou que a bandeira aborígene australiana vai ficar permanentemente na ponte de Sydney Harbour, né, que é uma das pontes símbolos de Sydney, né, substituindo a bandeira estadual. Tá? O premier, né, Dominique Perrottet, afirmou que isso vai mostrar todo dia a rica história de nossa nação. Saindo da Austrália, mas, né, ainda relacionado, a gente passa pela Indonésia, já que no último final de semana, né, nós tivemos um encontro de ministros de Relações Exteriores do G20, que a gente comentou no último programa, e aí no final de semana, no sábado, dia 9, nós tivemos encontros, tanto entre o ministro de Relações Exteriores da China, o Wang Yi, com a nova ministra de Relações Exteriores da Austrália, a Penny Wong, e também entre o Wang Yi e o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos. Tá? A nota sobre o encontro entre o Antony Blinken e o Wang Yi disse que foram conversas positivas e construtivas. A China rejeita interferências, provocações dos Estados Unidos e o governo de Washington reafirmou a necessidade de defesa dos direitos humanos e das liberdades individuais. Já a conversa entre o Wang Yi e a Penny Wong, ela foi um pouco mais franca, digamos assim, já que o Wang Yi disse com todas as letras que o governo conservador era o motivo das relações estarem azedas, tá? Dizendo que era a causa raiz, né? Root cause, e agora os dois países podem aproveitar essa nova oportunidade para tomar medidas concretas e caminharem para um caminho de entendimento e de energia positiva, tá? Então, como eu disse, foi direto e reto. Falou, a culpa era lá do cara, era do Morrison, entendeu? Aqueles conservadores lá, a gente quer ter boas relações. Claro, né? Isso também acaba sendo um discurso político e aproveitar e falar, olha, né, a culpa era dele, eu e você a gente pode se dar bem. Né? Então, vamos ver aí o que vai render disso. Da Indonésia, vamos para a China,
meu caro Matias, né, com algumas notícias. Duas delas, na verdade, envolvendo Xangai. Uma é que, no último sábado, dia 9, um homem com uma faca entrou em um hospital em Xangai e feriu 4 pessoas no hospital de Huijin. O homem ele foi detido pelas autoridades, não se falou de eventuais motivações, aparentemente ninguém morreu, tá? E não se falaram de motivações e nem das condições do criminoso / terrorista / não sabemos. E a outra notícia de Xangai, infelizmente um tipo de notícia que a gente vai falar bastante aqui no programa, né? Mas Xangai emitiu no último dia 14 de julho, ontem, quinta-feira, o seu terceiro alerta de calor extremo, tá? Com temperaturas acima de 40 graus atingindo a cidade chinesa, tá? Inclusive com pessoas precisando ser hospitalizadas, tá? Na cidade. E claro, os nossos ouvintes de Bangu vão falar que estava frio, né? Brincando com os nossos ouvintes de Bangu. As outras 3 notícias chinesas. Uma delas não chega a ser uma notícia, é só uma curiosidade, já que o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, falando perante o secretariado da ASEAN, né, Associação das Nações do Sudeste Asiático, disse que os países da região devem evitar serem usados como peças de xadrez entre as grandes potências. E aí eu achei que era pertinente a gente colocar aqui no programa por conta do nome do nosso programa, né? Então, eles devem evitar. Mas é como as coisas funcionam, né? É como o mundo gira. Outra notícia é que o governo dos Estados Unidos enviou um destroyer para fazer uma patrulha perto das ilhas Spratly, né, no Mar do Sul da China, né, uma daquelas ilhas contestadas pela China e por outros países, e a Marinha Chinesa afirmou que foi uma provocação dos Estados Unidos e que o navio foi afastado depois de ter entrado em águas territoriais chinesas, né? Lembrando que o conceito de águas territoriais chinesas é divergente entre a China e outros países. E o governo dos Estados Unidos muito provavelmente ordenou essa patrulha como uma manifestação de apoio às Filipinas, né? Porque vamos lembrar que nós temos já 5, 6 anos, né, de que o Tribunal Permanente de Arbitragem, em Haia, né, deu ganho de causa às Filipinas em uma disputa de território marítimo com a China, mas até hoje a China disse que não vai reconhecer a decisão. E finalmente, hoje, né, dia 15 de julho, o Xi Jinping visitou a região de Xinjiang, tá? Ele foi recebido, inclusive, ali por uigures. Foi a primeira visita dele à região de Xinjiang em 8 anos. Né? Xinjiang, que é o centro ali de todas as trocas de acusações sobre o governo dos Estados Unidos e o governo do Reino Unido, da Austrália. Da Austrália nem tanto, né? Mas afirmando que existe ali uma postura genocida em relação aos uigures, o que é negado pelo governo chinês, e foi, como eu disse, a primeira visita em 8 anos do Xi Jinping à região. Da China, nós vamos para o Japão, onde tivemos as eleições, né, para a Câmara Alta do Parlamento, né, a Casa dos Conselheiros, nesse último dia 10, tá, com 125 dos assentos em disputa, né, 125 dos 248. O Partido Liberal Democrático, né, o Partido Conservador Japonês, do Kishida Fumio, era o grande favorito, manteve o favoritismo, e aí devido, né, até as proporções ali dos votos, porque assim, eles receberam 35% do voto popular, mais ou menos. Porém, como eles basicamente ganharam, na maioria, em quase todos os distritos, né, ficaram aí com 119 assentos. Tá? Ganharam 6 a mais do que já tinham. Tá? Então, assim, eles ganharam nesse último final de semana 63, mais os 56 que eles já tinham, ficaram com 119. Não é o suficiente para uma maioria absoluta sozinhos, porém conquistaram 6 assentos a mais. Mas, né, com a sua aliança com o Komeito, que também é um partido conservador, né, conhecido pela sigla NKP,
eles vão ter a maioria. Em relação ao Japão, acho que cabe a gente repercutir duas coisas, especificamente. Né? Uma delas, assim, né, a eleição, o Partido Liberal Democrático era o grande esperado a ser o grande vencedor, as pesquisas foram confirmadas. Em segundo lugar ficou o Partido da Inovação, depois o Partido Constitucional Democrático, depois o Komeito, o NKP, que é o Partido Conservador, depois o Partido Comunista e, finalmente, o Partido Democrático Popular. Porém, dentre os partidos ali pequenos, né, que conquistaram 1, 2 assentos, nós teremos a estreia do Sanseito na Câmara Alta, que traduzindo, é o partido do faça você mesmo. Tá? É um partido conservador. É punk? Oi? É um partido punk, então? Não, é um faça você mesmo no sentido assim, sabe, de meritocracia, entendeu? Tá. É um partido do tipo... Não é do it yourself, assim. É do self-made man. Isso, é um partido conservador, anti-imigração, com um discurso populista, né? Foi um partido, por exemplo, que emitiu notas contra o uso de máscaras e dizendo que a Covid foi intencionalmente causada pela China. É um partido, obviamente, do setor ultranacionalista japonês, defendendo o rearmamento japonês e tudo mais. Só que aí vem a questão que é o seguinte: o líder do partido que foi eleito, né, ele se chama Sohei Kamiya. E ele já deu declarações, por exemplo, né, dizendo que ele quer salvar o Japão de ser vendido ao capital judaico. Ele disse que ele decidiu criar o partido porque ele não tinha nenhum partido que o representasse, que é necessário uma educação de valores para as crianças e proteger a nação da influência nociva do estrangeiro como um todo, e dizendo que o mundo vai ser uma tensão entre a civilização do Japão e a civilização judaico-cristã. Aposto que ele leu os protocolos dos sábios de Sião. Pois é, então assim, é um cara que fala que a pandemia foi culpa de não sei quem, que é contra a máscara, que é ultranacionalista, que quer defesa de valores e que não quer o capital judaico dominando o Japão. Né? Meu Deus, como classificar essa pessoa, né? Se não chamá-lo de um bom e velho fascista. É o bingo da conspiração da extrema-direita, né? E a outra coisa que eu mencionei, que é interessante a gente mencionar, né? Que frase sensacional. A atualização sobre o assassinato do Abe Shinzo. Né? No último programa, nós falamos, né, de que a polícia declarou que o criminoso, Tetsuya Yamagami, ele falou, né, no seu depoimento de que seria uma represália pelas ligações do Abe com uma organização religiosa. E aí nessa semana nós tivemos mais detalhes, tá? Que é o seguinte: o Tetsuya Yamagami, o criminoso, tá? Eu estou chamando ele de criminoso porque ele não foi indiciado por terrorismo, tá? Ele foi indiciado por assassinato. A mãe dele, ela foi integrante entre 91 e 98 da Igreja da Unificação, que é uma daquelas várias igrejas, e às vezes chamadas até de cultos, né, no Japão, que fazem uma espécie ali de amálgama de influências religiosas. Então você mistura cristianismo com shintoísmo, com influências budistas, com bandeiras políticas às vezes, né? Inclusive, essa Igreja da Unificação, a origem dela está na Coreia, ela tem origem coreana, e é a igreja do Reverendo Moon. O Reverendo Moon, que durante muito tempo teve impacto aqui no Brasil, inclusive no futebol brasileiro, né? O Atlético de Sorocaba e o Sene, do Mato Grosso do Sul. Então, é o braço, tá? Digamos assim, é o braço japonês, tá? Da Igreja da Unificação,
que é de origem coreana e que, repito, né, são aquelas religiões, às vezes chamadas de cultos às vezes, né, enfim, tem uma classificação para isso, de que, repito, você mistura ali diversas influências religiosas. E, repito, o criminoso falou que a mãe dele foi integrante da Igreja da Unificação entre 91 e 98, e, nesse período, ela doou à igreja mais de 100 milhões de ienes, o que vai dar mais ou menos $700 mil, e terrenos, e por conta disso, ela declarou, ela e a família, né, teve que declarar falência em 2002, tá? E basicamente ter que pedir ajuda, pedir alimentos, pedir dinheiro para parentes. E o irmão dele, o irmão do criminoso, tirou a própria vida, supostamente pelo depoimento dele, por ter desenvolvido câncer e não ter conseguido tratar de maneira apropriada pela falta de recursos financeiros, tá? Então, o Tetsuya Yamagami, ele, em resumo, tá, ele culpa a Igreja da Unificação pela pobreza e miséria da mãe e pela morte do irmão. E por isso ele queria atingir e se vingar do grupo. Ele chegou à conclusão de que o Abe foi essencial para a difusão da Igreja da Unificação dentro do Japão. Porque o Abe, embora, né, segundo a família, tá, segundo a família do Abe, o Abe não tinha ligações formais, ele não era um membro formal da igreja. Porém, familiares dele eram integrantes da igreja, e principalmente o Abe, mais de uma vez, realizou discursos em eventos da igreja. Um deles, inclusive, em 2021, feito à distância, com Donald Trump. Tá? Ele meio que chamou o Donald Trump, né? Lembrando que o Abe e o Donald Trump tinham uma boa relação. Né? Ele falou, Trump, vem falar aqui com o pessoal da igreja, aqui, com os meus camaradas da igreja. E só para deixar claro, tá, gente? Antes que alguém comente, ou quando eu falei, né, de cristianismo com shintoísmo, com budismo, eu estava falando num aspecto geral desses movimentos religiosos japoneses e coreanos que às vezes são classificados como cultos. Eu não estava falando do caso específico da Igreja da Unificação, que eu não conheço quais são as bases teológicas da Igreja da Unificação. Quero deixar isso muito claro, tá? Porque assim, não, Felipe, a Igreja da Unificação não tem shintoísmo, você difamou ou a Igreja da Unificação ou o shintoísmo. Não, eu não sei. Tá? Eu estou colocando que são aqueles movimentos religiosos que misturam diversas influências, e eu sei que a Igreja da Unificação faz uma mistura de diversas influências, só não sei quais. Enfim, voltando. Então, o Tetsuya Yamagami, o criminoso, ele culpava o Abe Shinzo pela difusão da igreja no Japão. Consequentemente, pela miséria e falência da família, especialmente da mãe, e pela morte do irmão. Então, ele passou meses estudando quais seriam as ligações do Abe com a igreja para realizar o atentado. Tá? O Felipe, é uma breve pesquisa aqui. A Igreja da Unificação, ela tem base cristã, mas também está associada ao Tangan, né, que seria o perdão, enfim, é um termo sino-coreano, né? Então tá aí, né, essa mistura de influências. E aí, a igreja, inclusive, em resposta, disse que entre 2004 e 2015, a igreja devolveu cerca de 50 milhões de ienes à família do Tetsuya Yamagami, tá? E que depois desse período nós não teve nenhuma nova doação. Então, resumindo, seriam essas as motivações do assassino do Abe Shinzo. Também em relação ao Japão, para a gente concluir uma notícia da quarta-feira, dia 13, uma corte japonesa ordenou que os antigos executivos da Tokyo Electric Power, a TEPCO, que gerenciava a usina de Fukushima,
devem pagar 13 trilhões de ienes em danos, tá? Por terem fracassado em impedir o desastre da usina. Isso dá mais ou menos 90 bilhões de dólares, tá? Só que assim, se vocês repararam na maneira que eu fraseei, né, ordenaram os ex-executivos, ordenaram 5 pessoas a pagarem essa grana, tá? Inclusive, essa parte dessa grana iria para acionistas da TEPCO que tiveram prejuízos, alegando que a gente teve prejuízo pela incompetência desses caras, então esses caras têm que compensar a gente. Agora, se essas 5 pessoas vão ter 90 bilhões de dólares para desembolsar e pagar, eu acho muito improvável, né? Porque assim, a gente teria que, né, se você dar quase 20 bilhões para cada um. É uma grana razoável, né? Obviamente, estou aqui falando de maneira jocosa. Então, vamos ver como é que vai ser o desdobramento disso. Do Japão, a gente cruza o Estreito de Bering, pula o Canadá. A gente costuma fingir que o Canadá não existe, né? Que a fronteira do Estreito de Bering é com o Alasca, não existe, né? A gente pula o Alasca, vamos direto para o Canadá. Com uma notícia também da semana passada, né, da sexta-feira passada, que vários nossos ouvintes depois mandaram pra gente, mas a gente já tinha gravado o programa, que um dos principais provedores, né, de telefonia e internet do Canadá caiu, o Rogers Services, tá? E com isso milhões de pessoas no Canadá ficaram sem acesso à internet e telefonia. Então, e uma outra notícia canadense, essa de anteontem, quarta-feira, dia 13, o Banco Central canadense realizou o seu maior aumento da taxa de juros em 20 anos. Tá? Estava em 1,5%, agora foi para 2,5% a taxa de juros para tentar lidar com a inflação. Aí cruzamos, né, a fronteira do paralelo, vamos para os Estados Unidos, começando por uma gafe, né, do Joe Biden, também na última sexta-feira, dia 8. Mas como foi de noite, né, novamente não entrou e várias pessoas mandaram para a gente. O Joe Biden estava ali, né, falando sobre questões de direitos reprodutivos, acesso ao aborto, ele estava lendo o teleprompter, e aí ele meteu um Ron Burgundy, né, do âncora, e simplesmente ele leu o que estava escrito, né? Ele leu Go Fuck Yourself, San Diego? Acho que era isso. Fuck Yourself, San Diego. E ele leu assim: é notável que a proporção de mulheres registradas para votar é consistentemente maior que a proporção de homens que fazem o mesmo. Fim da citação. Repita a frase. Ele falou isso. Obviamente lendo as instruções do teleprompter. E, continuando agora em notícias mais sérias, né? No dia 11 de julho, o governo dos Estados Unidos estendeu por 18 meses o status temporário de proteção aos venezuelanos. Isso significa basicamente que, se um venezuelano chegou nos Estados Unidos antes de março de 2021, ele vai ter pelo menos mais 18 meses sem risco de deportação. Também, no dia 11, tivemos a revelação pela NASA, né, com um discurso feito, inclusive, com participação do Joe Biden, né, do presidente Joe Biden, das primeiras imagens do telescópio James Webb, né, o Tiago Teia, ou Jaime Teia, e mostrando, né, imagens do espaço profundo. São as imagens mais detalhadas que nós temos até o momento, né, inclusive de algumas das galáxias mais distantes da Terra. E o mais legal, talvez, dessas imagens, para leigos, né? Claro, as imagens são muito bonitas, as imagens são de muita significância científica também, tá? É importante deixar isso claro. Mas, pros leigos, como eu, como Matias, né? Ou seja, pessoas que podem até se interessar pelo assunto, mas não são profissionais nem nada, é comparar com as imagens similares tiradas pelo Hubble, né, comparar a resolução e tal. E eles, obviamente, tiraram, né, enquadramentos, digamos assim, muito similares, justamente para permitir isso. Né? Enfim, então, aqueles vários pontinhos ali, cada um deles é uma galáxia, essa galáxia vai ter trocentas estrelas, trocentos planetas, e os aliens vão chegar em algum momento. Aí, na terça-feira, dia 12, o Joe Biden recebeu, na Casa Branca, o Manuel López Obrador, presidente mexicano.
né, que não foi na Cúpula das Américas, né, em junho, e ele foi para a sua terceira viagem aos Estados Unidos para defender os interesses de seus compatriotas. Né? Ele levou ali uma delegação, que são ministros de Relações Exteriores, diretor da Pemex e tudo mais, e conversaram, né, principalmente sobre fronteira, migração e investimentos. Tá? Então, o próprio López Obrador, tá, propôs, né, para o Biden que o México investiria $1,5 bilhão para modernizar a fronteira. Tá? O que é esse modernizar a fronteira? Né? Então, em vez de você fazer um muro, alguma coisa assim, é você colocar alguns aparelhos de vigilância e também equipamentos nos postos de cruzamento para agilizar fluxo de cargas, fluxo de turistas, enfim, todo esse tipo de coisa. E meio que, entre aspas, em troca, né, um programa de acelerar, né, a regulação de vistos, tanto de imigrantes centro-americanos que estão no México, quanto de mexicanos para, né, que pretendem ir para os Estados Unidos em algum momento. Tá? O López Obrador disse que pudemos trabalhar juntos como bons amigos e verdadeiros aliados. Porém, existem queixas que não são fáceis de esquecer. Tá? O Biden disse que o México é um parceiro igual, tá? E que apesar das manchetes exageradas que às vezes vemos, temos uma relação boa e produtiva. Tá? Então é basicamente o seguinte: o México falou, olha, a gente vai botar $1,5 bilhão para modernizar a fronteira do nosso lado, né? Então modernizar ali equipamentos, modernizar a passagem de fronteira, e em troca os Estados Unidos vai acelerar esse programa de regulação de vistos. O quanto disso vai ser concreto, o quanto disso vai sair do papel, não sabemos ainda. Tá? E um outro lado é que entre 2023 e 2024, né, ou seja, os 2 anos ainda de Joe Biden, tá, empresas dos Estados Unidos vão investir $40 bilhões na economia mexicana. E, segundo o governo dos Estados Unidos, né, isso foi possível porque bilhões desses dólares de investimentos estão travados, né, devido a problemas judiciais entre empresas e, enfim, também pendências de questões fronteiriças. E aí, os dois governos chegaram a um acordo para facilitar, né, esse trânsito de investimentos. Lembrando que os dois países são integrantes do USMCA, né, o sucessor do antigo NAFTA, né, que foi substituído durante o governo Donald Trump. E não foi só o Joe Biden que cometeu uma gafe nessa semana, já que a sua esposa, a primeira-dama Jill Biden, esteve presente na última segunda-feira para a conferência anual Unidos US, que foi realizada no Texas, no qual, em seu discurso, ela disse que os latinos são tão únicos quanto os tacos que são servidos no café da manhã em San Antônio. Nisso, a Associação Nacional de Jornalistas Hispânicos respondeu criticando a comparação feita pela primeira-dama, dizendo que nós não somos tacos, enquanto que políticos de oposição também criticaram a Jill Biden, como, por exemplo, o deputado republicano Andy Biggs, do Arizona, que disse que não é à toa que os hispânicos estão fugindo do Partido Democrata, enquanto que a secretária de imprensa do governador da Flórida, a Christina Pushaw, disse que imagina como que a mídia responderia se a declaração da primeira-dama fosse dita por alguém conservador. Assim, eu não sei se eu tô sendo careta, mas se come tacos no café da manhã? Eu também não conhecia esse hábito, assim. Não sei, às vezes, né, ela especificou em San Antônio, né?
Então pode ser que em San Antônio tenha o taco, mas assim, eu nunca, né, nunca vi, acho. Não, putz, café da manhã, vou comer tacos, né? Nem o LeBron James, que adora tacos, acho que eu já vi, acho que ele come tacos no café da manhã. E aproveitando o gancho, tem uma notícia do LeBron James envolvendo o Enes Kanter também, é isso? Eu juro que não foi ensaiado. Eu lembrei do LeBron porque como ele tem uma franquia de tacos, ele sempre posta coisa de tacos. Não, foi isso, né? Que o LeBron James, ele declarou, né, numa entrevista para o programa The Shop Uninterrupted, no qual ele pensa, né, que a jogadora da WNBA, a Brittney Griner, deve estar muito chateada por conta do país não estar cuidando do seu retorno, né? E nisso o Enes Kanter, né, jogador suíço de origem turca e que recentemente virou cidadão estadunidense, e desde então ele tem se alinhado com a agenda conservadora do país, inclusive participou, né, da última edição da CPAC, meio que deu uma cutucada no LeBron James de que ele não devia estar criticando o seu país, pois não vive numa ditadura. É uma lógica muito torta, assim, né? De que, já que os Estados Unidos não é uma ditadura, não podemos reclamar de outros... temos que sempre colocar ele acima dos outros países, né? Sendo que tem... a próxima notícia mostra como que esse posicionamento do Enes Kanter é uma bobagem. E... do Joe Bolton? Pois é. Eu calculo em 8 milhões de pessoas que marcaram a gente no Twitter nesse sincericídio, né, do Joe Bolton, já que ele estava dando uma entrevista na última terça-feira, dia 12, na CNN, tá? Não é que ele estava dando uma entrevista, sei lá, para um podcast de dois tontos brasileiros, né, Felipe Matias, alguma coisa assim. Não, ele estava na CNN. E aí, o apresentador Jake Tapper disse que o Trump ele não seria competente o suficiente para levar a cabo um golpe de Estado planejado, né? A gente vai falar um pouco mais do 6 de janeiro de 2021. E aí o Joe Bolton falou assim: como alguém que já ajudou a planejar golpes de Estado, não aqui, mas você sabe, em outros lugares, né? Ou seja, ele também tirou o corpo fora dele do 6 de janeiro, né? Isso é algo que dá muito trabalho, né? E aí o jornalista aproveitou o gancho e falou: quais golpes você se refere? E aí ele falou: não vou entrar em especificidades. Aí o jornalista falou: foi na Venezuela? E aí ele falou: não, lá não foi bem sucedido e não que nós tivéssemos muito a ver com isso, mas eu vi o trabalho que deu para a oposição tentar tirar do poder um presidente eleito de maneira ilegal e falhar. Tá? Aí o jornalista falou: tem coisas que você não está nos contando sobre a Venezuela. E aí o Bolton falou: com certeza há. Então, né, é isso. Né? Alguns países serem ou não ditaduras também depende do que os Estados Unidos gostaria que eles fossem. Né? Pois é. E falando no comitê de 6 de janeiro, né, nós tivemos 2 desdobramentos essa semana. Uma delas foi que o William Barr, né, que foi secretário de Justiça do Donald Trump, disse que o departamento negou um pedido do Donald Trump para apreender máquinas de votação. Então, assim, o depoimento dele gravado sob juramento e tudo mais. E, segundo documentos dos arquivos nacionais, segundo, né, mensagem e tal, o Donald Trump teria feito parte da organização da marcha para o Capitólio e incitado a multidão. Quem chegou a essa conclusão foi a Liz Cheney, né, vice-presidente do comitê, que é republicana, filha do Dick Cheney, rival do Donald Trump. E uma notícia de ontem, dia 14 de julho, né, dia da queda da Bastilha, integrantes do Serviço Secreto dos Estados Unidos teriam apagado mensagens trocadas entre eles, tá? Mensagens enviadas entre os dias 5 e 7 de janeiro. Tá? E, segundo o deputado democrata que preside a comissão, né, o Benny Thompson, disse que isso é preocupante, é necessário reconstruir os textos, é necessário sabatinar
né, os eventuais agentes do serviço secreto que tenham participado de operações nesse dia. Ainda nos Estados Unidos, ainda em notícias agora internas, antes da gente falar da visita ao Oriente Médio, a gente falou aqui no programa, né, algumas vezes, da insegurança jurídica, do caos que a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos iria resultar em relação ao aborto de gestação. Mais do que a discussão sobre o tema em si, né, é como isso acabou sendo feito, porque foi uma decisão do dia para a noite, a gente até mencionou aqui, na Suprema Corte saiu de recesso, então, né, todo mundo que se vire com a confusão. E aconteceu, uma mulher no Texas, ela foi multada porque ela estava na carpool lane, né? Algumas cidades dos Estados Unidos, né, tem aquelas faixas em que você só pode transitar se você tiver com mais pessoas no carro, né? Às vezes depende, 2, 3, enfim. Então ela estava na pista, né, para mais de uma pessoa no carro, e ela, gestante, estava nessa pista. E aí ela foi multada em $275. E aí ela disse que vai entrar com um recurso contra a multa, afirmando que se o direito ao aborto de gestação foi derrubado, né, como parte da argumentação da derrubada do aborto de gestação, o seu bebê, né, o feto, a gestação, deve contar como uma pessoa. Então ela estava sim com mais outra pessoa no carro, então ela podia sim estar naquela faixa. É a carpool loophole. Pois é. Então, né, parte aí de todos esses desdobramentos, né, que a gente já mencionou. Ainda no Texas, né, soltaram notícias, né, soltaram imagens, né, da polícia na escola de Uvalde, né, que nós tivemos aquele massacre que deixou várias crianças mortas, e as autoridades policiais da cidade estão sendo criticadas porque as imagens mostrariam hesitação dos policiais e parte dos policiais agindo como se não tivesse nada acontecendo. Inclusive, meio que viralizou, né, a imagem de um policial passando álcool gel assim nas mãos. Então, tipo, tá tendo lá o tiroteio, enfim, os policiais, vários deles pesadamente armados e tal. Então, a publicação das imagens gerou críticas, né, e familiares disseram que vão, inclusive, processar as autoridades de Uvalde. Em junho, a inflação dos Estados Unidos bateu um recorde de 40 anos, tá? Desde, basicamente, do choque do petróleo, que a inflação dos Estados Unidos não chegava nos níveis que chegou agora. E aí temos a visita do Joe Biden a Israel. Primeiro Israel, depois Palestina, depois Arábia Saudita. Repito, a Arábia Saudita vai ser difícil a gente comentar porque ele chegou hoje na Arábia Saudita. Tá? Mas o que é interessante da gente falar dessa visita, desse tour do Joe Biden pelo Oriente Médio? Da Arábia Saudita a cara de pau, né? Mas enfim. Então. É o que dá para falar no momento. É a primeira visita, né, do Joe Biden ao Oriente Médio, depois de aí praticamente 1 ano e meio no cargo. E é uma visita que tem claramente, do ponto de vista do governo dele, né, 2 objetivos. E um deles, de certo modo, de curto prazo. Né? O objetivo de curto prazo é combustível, petróleo. Então, ele, na Arábia Saudita, certamente vai falar da questão do petróleo, né? De pedir para, né, os seus aliados sauditas bombearem mais petróleo, produzirem mais petróleo para tentar diminuir os preços. E também na Arábia Saudita, ele vai comparecer, essa é uma informação que eu não vi ser muito divulgada por aí, ele vai comparecer a uma reunião de cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo, mais 3. Né, quem são esses 3? Né? Jordânia, Egito e Iraque. Lembrando que o Iraque também é um país dos grandes produtores de petróleo do mundo. Então, em Israel, ele se encontrou com as lideranças políticas israelenses, e a visita dele em Israel ela é muito curiosa porque ela acaba tendo muito mais repercussão no debate interno político do que no externo. Por quê? Porque Israel é um lugar onde o Donald Trump é muito popular, por ter transferido a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém.
Então, o debate político interno, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, vai falar muito mais da visita de Joe Biden pensando ou nas eleições israelenses, eleições gerais, ou nas eleições legislativas de midterm que nós vamos ter nos Estados Unidos. O fato, inclusive, e aí o timing também foi curioso, né? Porque o fato dele ter visitado Israel durante um governo interino, né, sem véspera de eleições, ele se encontrou com o Yair Lapid, se encontrou com o Naftali Bennett e se encontrou com o Netanyahu, que é o líder da oposição, que ele obviamente já conhecia, e possível novo, velho, futuro primeiro-ministro de Israel. Então, o timing foi esquisito e tem essa questão da repercussão para os públicos internos da visita. E qual foi o produto dessa visita, digamos assim? Foram dois. Uma nota, né, dizendo que os Estados Unidos vai usar todos os poderes ao alcance do país para evitar que o Irã desenvolva uma arma nuclear. Né, lembrando que as conversas, né, sobre um eventual novo acordo nuclear estão sendo realizadas no Catar e estão esfriadas. E segundo, simbolicamente não, mas no programa passado a gente comentou da possibilidade de voos civis, né, voos de passageiros, né, entre Israel e Arábia Saudita, inclusive com a possibilidade ali de voos levando peregrinos, né, para Meca. E aí tivemos o anúncio da abertura completa de voos saindo de Israel, passando por Israel, ou de empresas israelenses para a Arábia Saudita. O primeiro voo direto civil, né, o primeiro voo de passageiros, ou seja, não de autoridades, que já ocorreram antes, né, o Netanyahu, quando visitou o Omã, por exemplo, sobrevoou o território saudita. Foi de um avião da Egypt Air, levando profissionais de imprensa, que estão acompanhando a visita do Biden. Aí ele passou, hoje, né, de manhã, ele foi a Belém, na Palestina, onde se encontrou com o Mahmoud Abbas. As declarações finais foram feitas em separado, não tivemos uma declaração conjunta, fruto dessa visita, e aí ele foi para Jeddah se encontrar com os sauditas. Como você lembrou, né, aí também entra o discurso interno, o discurso político, o discurso eleitoral. O Biden, quando ele era candidato à presidência, né, ele falou que os sauditas tinham que pagar o preço pelo assassinato do Jamal Khashoggi, o jornalista que foi assassinado e esquartejado em 2018 no consulado saudita em Istambul, e que os sauditas deveriam ser tratados como os párias que são, acusando o Donald Trump de ser brother do Mohammed bin Salman, né? Então, o discurso eleitoral. Aí, como várias vezes, a gente sempre lembra aqui, Estados tem o quê? Tem interesses. Vem a Realpolitik e dá 2 socos na sua cara. Né? Você é idealista, você pensa, né? Tudo bonitinho, tal. Vem o realismo, vem a Realpolitik e pum, te atropela. Então, ele foi recebido pelo Mohammed bin Salman, se cumprimentaram com um fist bump, inclusive. Eles terão uma reunião bilateral, tá? Então não é apenas, ele se encontrou com o príncipe casualmente. Não, eles vão ter uma reunião bilateral entre os dois, porque o Mohammed bin Salman é quem na prática manda no país, né? O pai dele, o rei Salman, é um mandatário de nome só, estão esperando ele morrer, estão esperando ele, né, falecer, basicamente isso. E, além do petróleo, qual foi a conversa, então? Irã, que é o grande rival regional da Arábia Saudita. Né? A gente já falou aqui várias vezes dessa mini guerra fria regional entre Irã e Arábia Saudita, que apoiam diferentes grupos no Iêmen, no Iraque, na Síria e por aí vai. E, junto com isso, vem a questão da normalização de relações entre a Arábia Saudita e Israel. Essa normalização de relações virá porque eles são muito brothers, porque tá tudo bem? Não, vai vir por 2 motivos. Primeiro, o inimigo em comum, o Irã. Então, o que os Estados Unidos está fazendo é articular uma frente regional, um tridente regional contra o Irã. As pontas desse tridente são Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita têm suas diferenças, mas são aliados. E Israel e Emirados Árabes Unidos já normalizaram suas relações. Falta agora sauditas e Israel. Então, tendo esse inimigo em comum em mente. E segundo, questões econômicas. A Arábia Saudita investindo muito dinheiro para modernizar sua economia, para mudar inclusive a imagem do país, tentar mudar a imagem do país. Israel, um hub tecnológico regional, então são relações com muito potencial econômico.
Quem fica, então, para trás nisso tudo? Os palestinos. Porque, como a gente mencionou lá no início do programa, a Arábia Saudita hoje é a última potência árabe que não tem relações com Israel. Inclusive, a Arábia Saudita foi a proponente, né, da Iniciativa Árabe para a Paz, lá no início do século, 2002, que foi retomada em 2009, durante o governo Netanyahu, que era basicamente falar, olha, todos os países árabes vão normalizar suas relações com Israel se Israel fizer isso, isso e isso em relação aos palestinos. Não foi para frente, e com o tempo, a Arábia Saudita, que foi desse último grande aliado exclusivo dos palestinos, os palestinos foram ganhando um caráter menor nessa relação. O Irã, a grana e o desenvolvimento bélico passaram a ser prioridade. Eu, particularmente, Felipe Nobre Figueiredo, eu acho difícil a gente ter uma normalização de relações imediata entre a Arábia Saudita e Israel por conta do rei Salman. Vão esperar o rei morrer, e aí quando o príncipe Mohammed bin Salman for rei, nós vamos ter a normalização completa. Até para evitar que um filho do Abdulaziz, fundador do reino, seja o responsável por essa normalização de relações. Tá? Claro, posso estar errado nisso, a gente pode descobrir que eu estou errado amanhã, inclusive, mas eu tenho essa impressão por coisas que eu leio, por estudar para se preparar para o programa. Então, nisso tudo, a visita do Biden, ela basicamente, gente, precisamos de gasolina mais barata e vocês precisam se dar bem contra o Irã. É isso, a visita dele é isso. Ah, não, porque a paz, porque a Palestina, porque a solução de 2 estados, porque um Oriente Médio Pacífico, porque tudo isso que ele fala é para consumo, é declaração para consumo eleitoral, para consumo público, sabe? No fundo não tem impacto nenhum. Então, é interessante colocar, inclusive, que o encontro dele com o Abbas foi também para recuperar um pouco as relações Estados Unidos e Palestina, que foram bastante estremecidas durante o governo Donald Trump. Né? O Trump fechou a representação palestina, cortou todos os auxílios para a Palestina. Mudou então, a embaixada para Jerusalém. Isso. Né? Então, o Joe Biden anunciou, por exemplo, 316 milhões de dólares em auxílios para os palestinos, especialmente para os setores de saúde. Né? Então, compra de vacinas, hospitais, esse tipo de coisa. Quando eu digo para os palestinos, é para a Palestina governada pela Autoridade Nacional Palestina. Tá? Não inclui faixa de Gaza governada pelo Hamas. É claro que o fluxo depois indireto acabou correndo, tá? Mas não é que os Estados Unidos vai pôr dinheiro na faixa de Gaza diretamente, né? Governada pelo Hamas. E segundo, o Biden, ele falou explicitamente que defende uma solução de 2 estados. Mas ao mesmo tempo ele disse que ela não é factível no momento, sabe? Então é discurso, é declaração. O que eles querem é formar essa aliança regional anti-Irã, que vai ter no Iraque, né, o seu potencial campo de batalha, e falar, gente, precisa de mais gasolina aí, gasolina mais barata. Lembrando que a Arábia Saudita e o Biden, né, e os Estados Unidos, a Arábia Saudita tem diversificado seus parceiros, a Arábia Saudita, a gente tem comentado isso aqui no programa, né, com China, com Estados Unidos, os próprios Emirados Árabes Unidos também têm diversificado seus parceiros, então construíram seu reator nuclear com a cooperação de outros países, estão conduzindo seu programa espacial com cooperação com o Japão, tá? Os Emirados Árabes Unidos compraram mísseis chineses, a Arábia Saudita usa mísseis balísticos chineses, a Arábia Saudita é um país que tem mísseis balísticos e tem o seu programa nuclear indireto com o Paquistão, né? Então assim, e usa mísseis chineses, porque os Estados Unidos não vão vender mísseis balísticos para a Arábia Saudita, aí já é demais. Então, essa visita, no fundo, é isso. É falar, olha, vocês aí se ajeitem contra o Irã e mais combustível, petróleo mais barato. É isso. Tá? E aí tivemos como, né, mais um passo nessa normalização de relações, que, repito, parece questão de tempo, a abertura do espaço aéreo saudita para aviões israelenses. E aí, meu caro Matias, voltando, né, para as notícias internas dos Estados Unidos, a primeira esposa do ex-presidente Donald Trump, a Ivana Trump, né, faleceu. Ela que, né, eles se divorciaram em 92, se casaram em 1977, se divorciaram em 92. Ela, mãe do Donald Trump Jr. e da Ivanka Trump, né, ela que nasceu na antiga Tchecoslováquia. Né. Outra notícia é que um homem que foi inocentado, né, o homem chamado Mohamed Aziz, ele foi inocentado de envolvimento no assassinato do Malcolm X, né, o líder pelos direitos civis da população afro-americana, e ele ficou 20 anos preso, agora determinado de maneira injusta, e
ele está processando a cidade de Nova York em 40 milhões de dólares em indenizações pelos 20 anos de prisão. Eu queria aproveitar essa notícia para fazer 2 comentários. O primeiro deles é: isso é uma coisa que falta aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, as indenizações seguem um princípio... Claro, todo mundo, e nós temos vários ouvintes do direito que vão fazer contrapontos e tal, e vão ser, certamente vários deles vão ser úteis, a gente traz no próximo programa. Mas que assim, né, as indenizações do Brasil seguem aquele princípio de que a pessoa ela não pode enriquecer devido à indenização. O que gera, primeiro, uma distorção, e significa que pessoas mais ricas podem receber indenizações maiores do que pessoas mais pobres. E segundo que não, elas deveriam poder sim, porque fala-se tanto, né, da necessidade de uma ordem economicamente mais liberal, e um desses preceitos é o seguinte: se a empresa pisou na bola, se o governo pisou na bola, tem que pagar nesse caso literalmente. Então, e a unidade mais valiosa é o tempo. Isso, exatamente, porque o tempo não volta. Então o camarada tem que pegar esses 40 milhões mesmo e aproveitar o que ele resta de vida para, entre aspas, compensar os 20 anos que ele passou preso. Sabe, vai visitar o lugar que ele quiser ir, vai fazer a viagem que ele quiser, vai comprar uma casa para os filhos, para parentes, não sei. Vai fazer o que ele quiser. Então, assim, a gente já falou algumas vezes disso aqui. É bizarro comparar as indenizações, por exemplo, de empresas aéreas no Brasil com as dos Estados Unidos. E a gente tá falando dos Estados Unidos, tá, gente? A gente não tá falando de comparar, não, isso é coisa de comunismo. Não, não é. É ao contrário. Isso é liberalismo. E segundo, aí só um detalhe. Esses dias eu tava lendo sobre o Farrakhan, né, o atual líder da Nação do Islã. Que convocou a marcha de 1 milhão de homens em Washington. Isso, Luiz Farrakhan. E porque ele deu mais algumas declarações antissemitas, né? Ele que já deu diversas declarações antissemitas. Eu tava lendo um pouco e eu fui ler um pouco sobre a história dele, a vida dele. E você sabia que ele já cometeu um ato falho sobre a morte do Malcolm X? Não me recordo. Né, existe a grande suspeita, né? A grande suspeita de que a própria Nação do Islã que organizou a morte do Malcolm X, né? Com colaboração ou incentivo das autoridades dos Estados Unidos. Né? O que a gente sabe é que o FBI foi o responsável pela morte do Martin Luther King. Agora, em relação ao Malcolm X, tem essa questão de que a própria Nação do Islã... Paira um mistério ainda, né? E aí o Farrakhan, agora eu não vou me lembrar exatamente qual o contexto dessa resposta dele, mas ele falou assim, não, mas traidores são sempre uma questão interna. Né? Eu não vou falar como tal grupo deve agir em relação a não sei quem, assim como não tolero que falem que critiquem como a Nação do Islã lidou com Malcolm X. Como grupos lidam com traidores como foi Malcolm X? Né? Então, tipo, ele cometeu esse ato falho, mesmo que meio que dizendo, olha, ele era um traidor da Nação do Islã e a gente lidou com ele. Então, achei isso curioso. Para quem tiver mais informações sobre isso, por favor, mande, inclusive. E falando em autoridades dos Estados Unidos, o ex-engenheiro, né, que prestava serviço para a CIA, o Joshua Schutt, foi condenado, né, por ter vazado materiais para o Wikileaks. Né? Então ele foi declarado culpado em 8 acusações de espionagem, uma de obstrução, e pode pegar aí muito tempo de cana. Ainda vamos ver qual será a sentença dele. Também nos Estados Unidos, né, notícias internas, 2 notícias para a gente fechar esse giro pelos Estados Unidos. No Senado, os republicanos travaram uma proposta que garantiria a liberdade de viajar pelas divisas estaduais dos Estados Unidos para mulheres realizarem aborto e gestação, né? Aquela coisa que a gente já comentou aqui em outros programas. Todo mundo sabia que isso seria bloqueado, né, pelos republicanos no Senado, e de qualquer jeito isso não necessariamente vai impedir que esse fenômeno ocorra. E a outra foi que a Câmara dos Estados Unidos, ontem, dia 14 de julho, promoveu por 244 a 179 uma emenda no National Defense Authorization Act, que basicamente vai dificultar as exportações de caças para a Turquia, de caças F-16, inclusive, contrariando o que o Biden prometeu para a Turquia, né, quando ele se encontrou com o Erdogan na cúpula da OTAN, ali naquele contexto de ascensão da Finlândia e da Suécia.
Aí a gente começa, né, cruzamos ali a fronteira com o México, vamos mais ao sul, vamos primeiro parar na Costa Rica, já que o novo presidente costarriquenho, né, que assumiu há pouco tempo, o Rodrigo Chaves, que é um presidente de direita liberal, disse que o país vai solicitar ser parte da Aliança do Pacífico, né, o bloco comercial que reúne Chile, Colômbia, México e Peru, e o Equador, né, é membro associado, né? Então, ele afirmou que a Costa Rica vai solicitar a entrada na Aliança do Pacífico. No Panamá, temos protestos contra o governo e contra a inflação, especialmente por conta do quê? Do preço dos combustíveis, né? E aí, o presidente Laurentino Cortizo, depois de receber lideranças, né, das manifestações e da greve geral, anunciou a redução do preço dos combustíveis, né, o governo vai interferir para diminuir o preço dos combustíveis e que espera que isso acabe cedendo, né, o fim dos protestos. O anúncio da diminuição do preço foi no dia 12. Tá? Aí ontem, dia 14, o governo panamenho convocou uma nova rodada de diálogo com as lideranças dos grupos que se manifestam. Tá? Atualmente, o galão de combustível, tá, está em $3,95, tá? Lembrando que galão, né? Agora eu não lembro quantos litros tem no galão, mas enfim, né? É mais ou menos 4 litros, né? Aquelas unidades bizarras que os Estados Unidos usam. Então, o preço do galão de combustível vai diminuir, porém as manifestações continuaram e o governo pediu mais uma reunião com as lideranças dos protestos. A medida do galão é 3 litros e 785 ml, então é quase 4 litros, né? Do Panamá nós vamos para a Colômbia, ou seguimos em Nova Granada? Vamos para a Colômbia agora com 3 notícias. Uma delas é que as autoridades colombianas bombardearam um campo de dissidentes das Farc, um grupo liderado pelo Iván Mordisco. Tá? Ainda não está claro, né, se ele foi atingido pelo ataque. Aparentemente, o ataque das forças colombianas mirava, né, buscava capturá-lo ou matá-lo nesse ataque, porém o ataque deixou pelo menos 10 pessoas mortas. Tá? A matéria não especifica se essas 10 pessoas eram civis, eram integrantes dessa dissidência das Farc ou não, mas foi um ataque da Força Aérea Colombiana. Também nessa semana, na Colômbia, foi assassinado o líder cafeteiro Julio César Buitrago Hernández, que presidia a Junta de Ação Comunal de la Vereda La Florida, em Líbano, no departamento de Tolima, e ele foi assassinado na sua própria chácara, ali próximo, na localidade de Tierra Adentro. E, por fim, o Conselho de Segurança das Nações Unidas apresentou o informe trimestral da missão de verificação da ONU na Colômbia, e neste documento já são 331 ex-militantes das Farc mortos desde a assinatura dos acordos de paz em 2016, e a ONU pede, né, que o novo governo reforce a segurança e a transparência em relação aos acordos assinados em 2016. Estiveram presentes nessa sessão o coordenador do informe da Comissão da Verdade, Francisco José de Hux, a atual vice-presidente e chanceler Marta Lúcia Ramírez e o chefe da missão de verificação da ONU na Colômbia, Carlos Ruiz Maciel. Da Colômbia, vamos para o Peru, já que a cunhada do presidente Pedro Castilho, a Jennifer Paredes Navarro, foi citada pelo fiscal anticorrupção Johnny Penha por conta de tráfico de influência em obras no departamento de Cajamarca. A irmã da primeira-dama, Lília Paredes, não se apresentou a esse pedido, enquanto que o seu advogado disse que recomenda justamente que ela apareça, mas que ela não foi avisada adequadamente da posição do Ministério Público. E para a gente terminar esse nosso giro do Pacífico, vamos para o Chile, né, com 2 notícias e uma recomendação de leitura. A notícia é que as nevascas, né, continuam bastante fortes,
cerca de 200 pessoas, a maioria deles turistas e caminhoneiros, estão presos, né, na região montanhosa entre Argentina e Chile, né, ali onde nós temos as passagens, né, entre os dois países. Inclusive, a Argentina, né, declarou alerta para ventos fortes e nevascas em 18 províncias, tá, no último dia 10 de julho, no último final de semana. No Chile, o presidente Gabriel Boric disse que o governo vai financiar um auxílio de inverno para 7 milhões e meio de pessoas no valor de cerca de $120, que vai beneficiar famílias vulneráveis no país. E também estendeu para o final de 2022 outras 3 políticas socioeconômicas de auxílio às pessoas. E a recomendação de leitura é uma coluna recente da Silvia Colombo, né, a jornalista que a gente já recebeu aqui no primeiro episódio da segunda temporada do Repertório, que é Constituição Chilena é farol democrático, não uma revolução comunista. E ela fala de como as fake news, de como as mentiras por redes sociais, por WhatsApp, né, sobre todas aquelas questões, né, de ameaça comunista e tal, estão, inclusive, minando, né, o vindouro voto sobre a nova Constituição chilena. Então, uma leitura bastante interessante. Fica a sugestão para os nossos ouvintes.